Prontinho. Então, a gente vai falar um pouco sobre sangramento cerebral não traumático. Infelizmente, não é um tema só, não é uma coisa única. A gente não divide o sangramento em só traumático e não traumático. O não traumático tem uma gama de coisas, uma gama de causas associadas. Quando você vê uma tomografia, né, dessa maneira, com esse sangramento, a maioria das vezes a pessoa pode chutar, isso foi por hipertensão, é um AVC hemorrágico. AVC hemorrágico só por si não é um diagnóstico muito completo. Então, quando você olha um exame desse, você tem que se questionar qual a idade do paciente, né? Esse paciente é hipertenso? Esse paciente, ele usa anticoagulante? Esse paciente, ele usa drogas? Esse paciente vinha apresentando algum outro tipo de sintoma? Esse paciente fuma? Então, tem várias outras questões envolvidas para a gente saber qual que é a causa do sangramento. Então, não é só AVC hemorrágico que é o único diagnóstico final para um paciente. Quando a gente fala de sangramento cerebral não traumático, eu gosto de dividir entre doenças de pequenos vasos e doenças de grandes vasos. As doenças de pequenos vasos incluem o AVC hemorrágico, que aí vem todas as causas. A principal realmente é hipertensiva, 60% dos casos de AVC hemorrágico é hipertensivo. Depois vem a angiopatia amiloide, malformações vasculares, cavernomas ou hemangioma cavernoso, ou malformação cavernosa, que tem esses outros nomes, trombose venosa cerebral, tumores, vasculite, medicação antitrombótica, distúrbio de coagulação. Tudo isso pode causar o AVC hemorrágico. Infelizmente, numa aula só, a gente não vai conseguir falar de todas essas causas com detalhes, mas a gente conseguiu dar uma resumida aqui sobre as principais causas e os principais aspectos que eu acho que são importantes para você saber. Em relação às doenças de grandes vasos, nós temos os dois principais grupos, que são aneurismas cerebrais e má formação arteriovenosa cerebral. Então, a má formação arteriovenosa, ela tanto cerebral, ela pode estar inclusa no pequenos e grandes vasos também, né? Quando a gente vai falar sobre AVC hemorrágico, AVC ou AVE, isso é uma discussão em relação a esse tema, né, gente? Mas a gente sabe quando a pessoa está falando de AVC, não está só falando de acidente vascular cerebral, está falando do encéfalo inteiro, incluindo cerebelo, tronco cerebral, tronco encefálico, na verdade, só que isso é um termo que já vem usado há tanto tempo que não precisa você corrigir ou não precisa deixar de escrever. Você pode falar tanto AVE quanto AVC. Quando a gente fala do acidente vascular encefálico hemorrágico, ele é bem menos comum do que o isquêmico, ele é 10 a 15% dos AVCs. Porém, ele tem um grau de morbimortalidade muito grande. 58% de quem tem AVCH morre dentro do primeiro ano, seja durante o evento agudo ou depois de alguma sequela, incapacidade. E 2/3 dos pacientes que têm tornam-se incapacitados em algum tipo de sequela. Não retornam às suas atividades, ao trabalho, à sua vida no geral. Quando a gente fala em relação à raça, os asiáticos e os negros, eles têm um número, né, um risco um pouco aumentado quando a gente fala dos negros, mas o asiático tem um risco bem mais definido em relação à população branca. Localização. Aqui nessa imagem a gente colocou as principais localizações dos AVCs hemorrágicos. Então, a gente tem, quando ele está no lobo, né, numa parte lobar, né, também tem o subcortical. Subcortical é tudo que é abaixo do córtex. Então, se tem nos núcleos da base, né, a gente chama tálamo, né, se tem no cerebelo, né, subcortical, tronco cerebral, e tem também
intraventricular. Então, são várias localizações e a gente vai falar sobre as causas, onde é mais comum uma localização ou outra. A principal causa de sangramento de AVC hemorrágico vai ser hipertensão cerebral disparado, né? Ocorrem, eu não sei se vocês conseguem ver nas imagens, mas os microaneurismas de Charcot-Bouchard, e eles se rompem durante picos hipertensivos. E a maioria são em vasos de menor calibre, vasos de bem pequeno calibre. 80% vão ser nessas artérias aqui, que são as artérias lentículo-estriadas. Também ocorre em outros vasos, né, sem necessariamente ter um microaneurisma, por aterosclerose avançada, outros tipos de aterosclerose também. A angiopatia amiloide, que também é uma causa muito importante, né? Aí é por uma deposição da proteína beta-amiloide nos vasos das meninges e nos vasos corticais. É mais comum em idoso, né? Ocorre em 10% dos casos de AVC hemorrágico, é por conta de angiopatia amiloide, e o tipo de sangramento mais característico é esse sangramento aqui, que a gente chama de sangramento lobar, envolve um lobo quase por completo. Na verdade, essa imagem aqui não dá para a gente saber se foi um sangramento lobar, aqui temporal, que subiu e atingiu núcleos da base, ou se foi um sangramento maior de núcleos da base. Mas esse sangramento por angiopatia amiloide, em geral, é um sangramento um pouco mais volumoso. A lesão, o sangramento por si só, ele já faz uma destruição do parênquima cerebral. Mas, além disso, a gente tem uma cascata inflamatória que causa um edema ao redor do sangramento, causando o efeito de massa além do sangue, né? Então, no efeito de massa, você tem edema vasogênico, quebra da barreira hematoencefálica, toxicidade celular, edema citotóxico associado, tudo isso causando o efeito de massa. Além disso, aqueles fatores que fizeram o coágulo se coagular, né, a trombina ali, ela vai limitar o tamanho do hematoma, mas ao mesmo tempo vai ter produção de citocinas inflamatórias que vão romper a barreira hematoencefálica, vão trazer mediadores inflamatórios, e ali se você vai numa cascata de inflamação, causando mais edema e mais infiltrado inflamatório. O diagnóstico, né, o diagnóstico depende muito da localização. Assim como no AVC isquêmico, sempre tem aqueles sintomas, né, que são sintomas de alarme, a paralisia facial, a perda de força em um membro, a dificuldade de fala, disartria, disfasia, né, e no AVC hemorrágico tem outros sintomas que também são muito comuns: dor de cabeça, vômito, elevação da pressão arterial, que a gente viu que é uma das principais causas, né, que é a principal causa, e o rebaixamento do nível de consciência, que também é muito comum nos casos de AVC hemorrágico. O diagnóstico, né, exame da urgência, tomografia de crânio. Ressonância não é o exame para ser solicitado agora. Então, o paciente começou perda de força no braço, na perna, alteração de fala, dor de cabeça forte associada a vômito, rebaixamento do nível de consciência, qualquer um desses sintomas, o que você pensa? Tomografia de crânio. Esse é o exame da emergência. Então, vou dar mostrar algumas alterações. O sangue, relembrando, ele fica branco na tomografia. Então, essa imagem aqui que a gente vê em núcleos da base, provavelmente é o tipo mais comum que a gente vai ter por hipertensão, né? A provável causa desse paciente aqui é a hipertensão. Aqui ele teve um sangramento nos núcleos da base e extravasou para dentro do ventrículo também. Aqui a gente tem um sangramento do cerebelo, do lado direito, né? Lembrar que tomografia, ressonância, você sempre pensa cruzado. Então, esse lado aqui é o lado direito, esse lado aqui é o lado esquerdo, né?
esse sangramento parece estar se estendendo para o quarto ventrículo, podendo causar uma obstrução e, consequentemente, uma hidrocefalia. Aqui a gente tem uma hemorragia lobar, que possivelmente uma das principais causas vai ser a angiopatia amiloide. Sangramento também pode ser dentro do ventrículo, né? Que a gente vê uma inundação importante dos ventrículos por um sangramento. Aqui também a gente vê outro sangramento pegando cápsula interna do lado esquerdo. E aqui a gente vê um sangramento na região do tronco cerebral. Em relação à investigação, né, tem alguns pacientes que exigem complementar o exame, complementar a investigação. Se você pega um idosinho com hipertensão ou que já usa anticoagulante, vê a tomografia numa área específica, ou lobar, ou núcleos da base, você pode falar, não vou prosseguir com a investigação. Mas num paciente jovem e que não tem nenhuma dessas características de uma causa mais provável, você deve solicitar uma arteriografia cerebral, porque o paciente pode ter ou uma MAVE ou um aneurisma cerebral, né, que se estendeu aquele sangramento, formando uma imagem de um AVC hemorrágico. É muito importante a gente calcular o volume. O volume, ele é tanto fator prognóstico quanto fator de decisão em relação à cirurgia. Então, a gente tem programas da própria tomografia que fazem esse cálculo para a gente, e também tem essa conta que a gente faz, que é A, né? A vezes B vezes C, o seu, não coloquei aqui na imagem, mas são vai ser o comprimento do hematoma dividido por 2, é um método que você tem para calcular o volume do hematoma. Existe também um score. Esse score a gente utiliza para ver o prognóstico do paciente e a chance de mortalidade. Então, quais são os principais fatores? O Glasgow, né, o nível de consciência é um fator prognóstico. A idade, pacientes maiores de 80 anos. O local, se é supra ou infratentorial. Infratentorial é pior, né? Principalmente se for no tronco cerebral, vai ter chance de causar hidrocefalia, né? O volume do hematoma, hematomas superiores a 30 ml, tem um prognóstico mais reservado. A presença de hemoventrículo também é um paciente que tem mais complicações, né? E aí a gente faz um cálculo desse score, né? Cada um tem uma pontuação e aí a gente pontua. Exemplo, paciente tem 82 anos, soma 1. Chegou em Glasgow 3, soma 3. Tem um hematoma acima de 30 ml, já é 4. Esse paciente, ele tem 97% de mortalidade em 30 dias. Então, é um paciente que você vai pensar bem, eu vou abordar, vou operar esse paciente, como que, na intervenção, a gente sempre pensa em relação ao prognóstico do paciente. O volume do hematoma, como eu falei, é muito importante. O hematoma, até 1/3 dos pacientes que chegam nas primeiras horas, em 3 a 6 horas, esse hematoma vai aumentar. Então, tem medidas que a gente realiza com o objetivo de evitar o aumento do hematoma. Quais são essas medidas? São 3 medidas principais. Tratar a hipertensão nos pacientes hipertensos, medidas que vão causar hemostasia e a reversão da anticoagulação em alguns pacientes selecionados. Tratar a hipertensão na primeira hora, principalmente, o paciente deve ter uma PA sistólica abaixo de 140 milímetros de mercúrio. Hemostasia. A hemostasia, existem alguns fatores, né? O fator recombinante 7A e o fator recombinante 10A. Não são disponíveis em todos os serviços, mas tem cada dia mais estudos que falam a favor desses fatores na manutenção, né, na evitar que evolua o tamanho do hematoma. O ácido tranexâmico, que é o Transamin, é uma medicação antifibrinolítica que a gente já usa
muito no trauma, né? Muito nos sangramentos volumosos, a gente usa bem, e tem vários estudos que mostram que ele também tem um fator positivo no AVC hemorrágico. Reverter a anticoagulação. Isso é para o paciente que usa uma medicação que é antagonista da vitamina K, né? É o Marevan, né? O famoso Marevan. Então, para esse paciente, primeiro você tem que fazer o RNI dele, né? Se ele tiver com RNI alto, você vai tentar reverter a anticoagulação com vitamina K, plasma congelado fresco, é o que mais tem, concentrado de protrombina também. E se for alguma outra medicação que não tenha, que não seja antagonista da vitamina K. Essas outras medicações, em geral, elas não têm uma medicação específica que reverta, a não ser o dabigatran, que tem o idarucizumab, né, que eu também acho que não é disponível em todos os serviços. Uma coisa que é importante aí o paciente usa AS ou algum outro antiagregante plaquetário, aí a pessoa fala, não, tem que dar plaqueta para esse paciente. Não. Em geral, essas plaquetas, o problema está nas plaquetas que o paciente tem, né? O problema, não adianta você dar mais plaquetas, que aquelas plaquetas serão consumidas, você só dá plaqueta para o paciente que vai se submeter a um procedimento cirúrgico. O restante dos pacientes não tem indicação de transfusão de plaqueta. E a cirurgia, para quem que a gente vai indicar? Ao contrário, no trauma, né, os sangramentos traumáticos, a gente é bem mais agressivo do que no AVC hemorrágico. Então, a gente avalia todos aqueles fatores, a idade do paciente, o volume do hematoma, hemoventrículo, né, sangramentos que tiverem um efeito de massa importante, acima de 30 ml. Aí tem vários tipos de abordagem. Você pode tanto fazer uma craniotomia, drenar esse hematoma, tem as técnicas estereotáxicas, que é isso? Você vai, localiza por estereotaxia e às vezes faz um orifício bem pequeno e só aspira o hematoma. E tem também você colocar o RTPA intraventricular. O que é isso? O RTPA ele vai ajudar a dissolver esses coágulos intraventriculares. Por quê? Se tem sangue no ventrículo, a gente tem que ter uma forma de tirar esse sangue. Não é só colocar um dreno. Se a gente coloca uma DVE lá, essa DVE obstrui com muita facilidade. Então, os estudos já defendem o uso do RTPA intraventricular. Aqui eu coloquei 2 casos clínicos nossos, que a gente atendeu, inclusive, semana passada, de pacientes com AVC hemorrágico. Esse aqui é um paciente de 47 anos, um quadro de hemiparesia esquerda, sonolência, associado a um pico hipertensivo na admissão, e ele tinha essa hemorragia, esse sangramento aqui na ponte. Sangramento, primeiro, é no tronco cerebral. Não é um sangramento tão volumoso, não está exercendo um efeito de massa importante pela localização. O que a gente faz com esse paciente? Todas aquelas medidas, né, que você pode realizar para evitar o aumento do hematoma. Mas esse paciente agora, ele não tem indicação de cirurgia. Agora, outra paciente, porque uma das causas de AVC hemorrágico que a gente falou, em relação a medicações anticoagulantes, né? Medicações trombolíticas. Essa paciente, eu não tenho a imagem de antes, uma paciente de 74 anos, foi admitida com hemiparesia direita, cefaleia, teve um diagnóstico de um AVC isquêmico, foi realizada uma trombólise, né, para tratamento desse AVC isquêmico. 30 minutos após a trombólise, o paciente fez um rebaixamento importante do nível de consciência. Quando a gente foi chamado para avaliar, o paciente tinha um hematoma volumoso no cerebelo do lado esquerdo, e a gente teve que operar ela de emergência, né? Descomprimimos a fossa posterior, então drenamos o hematoma, tiramos o osso nessa região, e como aí você não consegue nem ver, né, quarto ventrículo, né, a gente vê que tinha uma obstrução à drenagem do líquido e colocamos uma DVE também. Eu não sei se vocês conseguem ver muito bem na imagem, mas aqui a primeira imagem, isso aqui é o cerebelo pulando para fora, que é a dura mater, toda esticada, e aqui no final, após a drenagem, a gente vê que reduziu bem a pressão. Aqui a gente fez uma duroplastia e deixou sem osso. Sem osso, como vocês podem ver na imagem de tomografia de pós-operatório, e o sangramento foi completamente drenado, e a paciente vai evoluindo bem.
Hemorragia por tumor. É comum? Não é incomum. Saiba que até metade dos tumores que sangram, o diagnóstico foi feito por conta do sangramento, né? Então, em torno de 5% dos AVCs hemorrágicos pode ser um sangramento. E aí, quando a gente pensar em tumor, quando você olha nessa tomografia aqui, você vê um sangramento num local que nem é aquela hemorragia lobar e nem é a hemorragia de núcleos da base. E redondinha, aqui não é lugar comum de ter hemorragia espontânea. Cadê minha setinha? De ter hemorragia espontânea. Então, esse paciente, né, a princípio não era nada cirúrgico, observou. 15 dias depois, o sangramento foi absorvido, mas olha o edema esquisito, já com desvio de linha média. Aqui, 20 dias após, olha a piora do desvio, e aqui a gente vê a formação da imagem arredondada. Aqui, mais 3 dias após essa tomografia, uma imagem, né, com captação de contraste nos bordos, provavelmente lesão tumoral, ou seja, isso aqui foi uma lesão pequena que sangrou. Cavernoma, hemangioma cavernoso, malformação cavernosa, são vários nomes dados a um conjunto de canais com paredes finas e desprovidas de elastina e músculo, como se fosse um bolinho cheio de vasos, e nesse local tem fluxo lento, né? E esse nome é chamado de cavernoma. Na imagem da ressonância, essa aqui é uma imagem de ressonância, a gente vê esses flovoides, né, essas bolinhas, várias bolinhas, é uma das características. Quando sangra, aqui mais uma outra imagem mostrando a malformação cavernosa, então é como se fosse uma bolinha de vaso. Aqui é um caso de um cavernoma de tronco cerebral. Em geral, esses cavernomas a gente não opera. Esse paciente aqui foi porque ela teve um sangramento, tá? Ela estava sintomática, por isso que a gente abordou, né? Aqui só mostrando o local da incisão na fossa posterior, que a gente foi supracerebelar, empurra o cerebelo para baixo, né? Aqui já afastado o cerebelo, você vê uma artéria, né? Um nervo aqui, e o cavernoma está aqui embaixo. Na outra imagem, a gente afastou o nervo para cá, artéria para cá, nervo aqui, artéria aqui, e estamos aqui manipulando a lesão. Pós-operatório, a lesão completamente ressecada. Aneurismas cerebrais. Se a gente fosse falar de aneurisma aqui, a gente ia ficar a noite inteira, porque aneurisma tem muita coisa em relação a tratamento, em relação a diagnóstico, mas eu gostaria de lembrar para vocês que é uma causa de AVC, é uma causa de AVC não, causa de sangramento não traumático, e que sempre tem que ser lembrada. E a gente fez uma live, inclusive, uma vez, só falando sobre aneurisma, sobre os tipos, sobre tratamento. Então, só para lembrar um pouco a vocês, né, quando pensar em aneurisma, chegou um paciente com dor de cabeça súbita, pior da vida, associada a vômito, pede tomografia. Aí o sangramento não vai vir aquele sangramento, aquele hematoma, lobar, entálamo, não. Em geral, hemorragia subaracnoide. E aí o paciente que for hipertenso, que for tabagista, ou que tiver história familiar de aneurisma cerebral, você fala mais a favor ainda. Aqui é uma imagem mostrando como é essa hemorragia subaracnoide, né? Hemorragia subaracnoide, ela fica no espaço aracnoide, ela vai acompanhando o espaço aracnoide. E a localização, né, dos aneurismos são nas bifurcações das artérias. O mais comum é a artéria comunicante anterior, aí tem aneurismas de artéria cerebral média, comunicante posterior, basilar, então são nos vasos do polígono de Willis. O diagnóstico padrão ouro para aneurisma cerebral é a arteriografia cerebral. Um paciente chegou com aquela tomografia com HSA, pede primeiro a tomografia com contraste. Você não está satisfeito, não conseguiu ver o aneurisma e tal, programar uma arteriografia para fazer o diagnóstico desse paciente.
Então, aqui a gente vê essa bola desse tamanho aqui, esse aneurisma é bem fácil de visualizar. Aqui do outro lado, um aneurisma de comunicante anterior. Isso aqui é uma imagem intraoperatória, assim que a gente vê o aneurisma, muitas vezes ele está com a parede bem frágil. Eu ia colocar uma imagem, um vídeo que eu não consegui carregar. E a má formação arteriovenosa é também uma causa de sangramento cerebral não traumático de grandes vasos. É uma das lesões cerebrais mais complexas e mais difíceis de tratar, né? A característica de uma má formação arteriovenosa é a persistência de uma comunicação entre veia e artéria. Só que ao contrário do que é normal, que a gente tem veia, capilares, né? A artéria, capilares, veia, a gente tem um enovelado de vasos grandes, que é o que a gente chama de nidos, né? E ele pode, não pode ter várias artérias chegando no nidos e saindo uma veia, ou uma artéria e várias vezes, então ela é uma lesão que é desorganizada. Todos os pacientes com má formação arteriovenosa vão ser operados? Nem todos, a gente vai falar um pouco aqui na frente. Aqui a gente vê um sangramento muito extenso, que no caso aqui eu suspeitaria de uma má formação arteriovenosa por conta desse vaso aqui, desses vasos mais tortuosos, mas só pela tomografia você não consegue fazer o diagnóstico. Aqui você vê essas imagens, né, com tortuosidade dos vasos na ressonância, e aqui a imagem de arteriografia, que é o padrão ouro também para realização tanto do diagnóstico quanto para mostrar quais são as artérias de drenagem, quais são as artérias que irrigam, quais são as veias de drenagem, né? E aqui existe uma classificação que nos ajuda a definir se uma MAVE ela tem que ser operada ou não. Porque a MAVE, ela, à medida que os anos vão passando, ela vai acumulando e aumentando o seu risco de sangramento. Porém, tem MAVEs muito grandes, muito complexas, que você, às vezes, o risco de operar é muito maior para o paciente do que o de não operar. Então, a gente tem, em geral, 4 graus que são definidos por uma pontuação, né? E a gente avalia o tamanho da MAVE, né? De 0 a 3, de 3 a 6 centímetros. A gente avalia se está numa área eloquente ou não, e se tem os vasos de drenagem, se tem drenagem profunda ou não. Eu vou dar um exemplo aqui dessa MAVE gigantesca, né, uma MAVE grau 4, que vamos supor que ela esteja numa área eloquente, que ela tenha 6 centímetros e tem uma drenagem venosa profunda. Então, é uma imagem muito grande, uma lesão muito grande, que às vezes o risco de você manipular uma lesão dessa e ter um sangramento cerebral, o paciente pode morrer no intraoperatório. Então, tem alguns tipos de lesões que o tratamento é conservador, ou seja, melhor não fazer nada, é mais risco você intervir do que não fazer nada. E os tratamentos são cirurgia, embolização e radiocirurgia. O tratamento curativo é a cirurgia, né? Então, a lesão ideal é aquela MAVE grau 2, que não é em área eloquente, então ela vai sempre ser cirúrgica. A principal mensagem é o que não esquecer, o que vocês não devem esquecer, né? Teve um sinal focal, um sinal de gravidade, cefaleia súbita, cefaleia intensa com vômito, uma dor de cabeça que não passa, peçam tomografia. O principal fez a tomografia, vai ter o diagnóstico. Aí você vai olhar o tipo de sangramento, vai ver se precisa de mais exames. O tratamento clínico é fundamental, controle da pressão, reverter a anticoagulação para esses pacientes, que interfere muito no prognóstico e na sobrevida. E depois investigar a causa, pensar nos possíveis diagnósticos, conforme a localização. Você quer falar isso dessa paciente? Pode falar. Essa paciente a gente atendeu essa semana, que foi uma paciente que procurou atendimento no hospital, e com a dor de cabeça súbita, pior dor de cabeça da vida,
e com vômitos sem parar. Internaram ela, fizeram medicação, deu um alívio parcial, mandaram a paciente para casa sem exame. O paciente volta. 2 dias depois, muita dor de cabeça, vômitos, a mesma coisa. Aí, quem estava, sugeriu uma tomografia e a gente vê uma lesão na região supracelular, né, grande, né, provavelmente aqui é um craniofaringioma, e essa lesão sangrou. Então, essa dor de cabeça e vômitos eram sinais de hipertensão intracraniana por conta de um sangramento cerebral, de um tumor cerebral. Então, assim, pensem em tomografia, né? Pensem sempre em tomografia. Na dúvida, será que eu peço a tomografia? Na dúvida, é melhor pedir a tomografia. E aqui só relembrando a vocês que pela localização, a gente já pode pensar no tipo de sangramento, subaracnoide, pensar em aneurisma, gânglio basal, né, gânglios da base, pensar em hipertensão e hemorragias basais podem ser, ou hemorragias lobárias podem ser MAVs, tumores, né, angiopatia amiloide também. Ah, faltou uma coisa aqui. Cadê, Jesus? Só um minutinho, só faltou uma coisa. Se vocês quiserem saber mais a respeito de MAVE cerebral, de aneurisma cerebral, a gente já fez live de vários temas, quiserem dar uma olhadinha no nosso canal também, 15 minutos de neuro, siga a gente no Instagram.